Olá! Todo mundo que dirige sabe que uma decisão errada no trânsito pode custar caro, mas o quanto caro? Qual é a linha que separa uma simples multa de uma pena de prisão de verdade? É exatamente isso que a gente vai entender hoje, olhando o que a nossa lei diz. E a pergunta é essa mesmo, bem direita: multa ou prisão? Como pode uma única atitude ao volante levar a caminhos tão diferentes? Um deles é um boleto para pagar, o outro é um processo criminal com risco real de cadeia. Para entender essa diferença, a gente precisa olhar para alguns conceitos bem importantes. Então, o nosso papo de hoje vai seguir por aqui. Primeiro, a gente vai separar o que é infração e o que é crime. Depois, vamos mergulhar na questão da intenção, da culpa e do dolo, que é o que muda tudo. Aí a gente passa para os crimes mais pesados, as consequências para a carteira de motorista e, para fechar, vamos falar sobre a responsabilidade de quem está dirigindo. Certo, então vamos começar pelo básico, mas que é fundamental. É preciso ter muito claro que nem toda pisada na bola no trânsito é a mesma coisa para a lei. Existe uma linha bem definida, uma diferença enorme entre uma infração e um crime. Pensa assim, são duas realidades completamente diferentes. De um lado, a gente tem a infração de trânsito. Sabe, ultrapassar em faixa contínua, passar no sinal vermelho. Isso é uma violação de norma, uma questão administrativa. A conversa é com o Detran. O resultado, multa, pontos na carteira. Agora, do outro lado, a gente tem o crime de trânsito. Aqui, a coisa muda de figura. A conduta de quem dirige causa um dano grave a alguém, uma lesão corporal ou até a morte. Aí, a responsabilidade deixa de ser do Detran e passa a ser da Justiça Criminal. E a consequência? Bom, pode ser a prisão. Ok, então se um crime de trânsito é tão mais grave, o que define se uma batida foi só uma batida ou um crime? Bom, um dos fatores mais importantes que a justiça vai analisar é o que estava na cabeça de quem conduzia o veículo. É isso mesmo, a intenção ou a falta dela é que vai ditar o tipo de crime e o tamanho da pena. Para começar, vamos falar do crime culposo. A palavra-chave aqui é sem intenção. A pessoa não queria causar aquele resultado, aquele acidente, aquela lesão. Mas aconteceu. E por quê? Por três motivos. Negligência, que é tipo um descuido, como dirigir sabendo que está morrendo de sono. Imprudência, que é agir de forma arriscada, como correr demais na chuva. Ou imperícia, que é simplesmente a falta de técnica, de habilidade para fazer uma manobra. Justamente por não ter a intenção, a pena aqui tende a ser mais leve. Agora, no crime doloso, aqui o cenário é outro, muda tudo. O crime doloso acontece de duas formas. A primeira é óbvia, quando a pessoa tem a intenção clara de machucar ou matar alguém com o carro. Mas tem a segunda forma, e é aqui que a gente precisa prestar muita atenção. Quando a pessoa assume o risco de produzir o resultado. E esse assumir o risco tem nome, é o famoso dolo eventual. Pensa na seguinte cena: alguém bebeu todas, pegou o carro e saiu dirigindo a 150 por hora numa avenida cheia de gente. Essa pessoa não saiu de casa pensando, hoje eu vou matar alguém. Provavelmente não. Mas, ao agir dessa forma, ela sabia perfeitamente que uma tragédia poderia acontecer. E mesmo sabendo, ela continuou. Ela, como dizem os advogados, assumiu o risco. Para a justiça, isso é o suficiente para presumir a intenção. E aí, um crime que poderia ser culposo vira doloso. E a pena? Bom, a pena vai lá para cima. Entendido isso, vamos agora olhar para os números. Quais são os crimes mais graves que estão lá escritos no nosso Código de Trânsito e quais são as penas para cada um deles? Vamos começar pelo pior cenário, o homicídio culposo. Aquele em que se mata alguém no trânsito, mas sem a intenção. Na sua forma mais simples, a pena é de detenção de 2 a 4 anos. Mas, olha o que acontece se quem está dirigindo estiver sob efeito de álcool. A pena pula para reclusão de 5 a 8 anos. E aqui tem um detalhe muito importante. Detenção e reclusão não são a mesma coisa. A reclusão é bem mais pesada, permite o início do cumprimento da pena em regime fechado. Já a detenção geralmente começa no semiaberto ou aberto. Ou seja, a bebida ao volante transforma a pena de uma forma brutal. E pode ficar ainda pior. Se além da embriaguez existirem outros agravantes, por exemplo, a pessoa não tem CNH ou o atropelamento foi na faixa de pedestres, essa pena pode chegar a impressionantes 12 anos de reclusão. A mesma lógica vale para a lesão corporal culposa, quando alguém se fere num acidente. A pena vai escalando conforme a gravidade. Se a lesão for leve, a pena é de detenção, de 6 meses a 2 anos. Se for grave, já vira reclusão, de 1 a 5 anos. E se for uma lesão gravíssima e o motorista estiver bêbado, aí a pena pode chegar a 7 anos de reclusão.
Fica claro que a embriaguez é um fator que explode o tamanho das penas, né? E o motivo é simples. Dirigir sob influência de álcool já é um crime por si só. Isso é algo que todo mundo precisa entender uma vez por todas. É um crime de perigo. Não precisa acontecer um acidente, não precisa ter uma vítima. O simples fato de uma pessoa estar dirigindo depois de ter bebido já configura o crime. E a pena para isso? Detenção de 6 meses a 3 anos, além da multa e da suspensão da CNH. E não é só a liberdade que está em jogo. Uma condenação por crime de trânsito também tem consequências diretas e muito sérias para a carteira de motorista. O direito de dirigir pode sim ser perdido. Funciona assim. Quando sai a sentença condenatória, o juiz já determina junto a suspensão da CNH. Esse período pode variar de 2 meses até 5 anos. A pessoa é então notificada para entregar a habilitação. E para ter a carteira de volta? Não é automático. É obrigatório passar por um curso de reciclagem e, claro, ser aprovado. Agora, se a pessoa for reincidente, especialmente em crimes graves, a punição é ainda mais drástica, a cassação da CNH. E o que é isso? É a perda total do direito de dirigir. A habilitação é cancelada. Para poder dirigir de novo um dia, vai ter que começar tudo do absoluto zero, como se nunca tivesse entrado numa autoescola antes. Bom, depois de ver tudo isso, de entender a diferença entre infração e crime, as penas, as consequências para a CNH, fica muito claro que o ponto central de toda essa discussão é a responsabilidade, o peso que cada decisão tem quando se está atrás do volante. Então, para a gente amarrar as ideias principais. Primeiro, infração é uma coisa resolvida com o Detran. Crime é outra, muito mais séria, resolvida na justiça penal. Segundo, dirigir sob influência de álcool ou outras substâncias é sempre crime, ponto final. Terceiro, as consequências de um crime de trânsito são pesadas, vão desde a prisão até a perda do direito de dirigir. E talvez o ponto mais crítico de todos, o simples ato de assumir um risco absurdo ao volante pode transformar um acidente, que seria culposo, em um crime com intenção, um crime doloso. E tudo isso nos leva a uma reflexão final. Uma pergunta que vai além do Código de Trânsito, além de qualquer lei. É uma pergunta que cada motorista deveria se fazer todos os dias. Atrás do volante, qual é o verdadeiro peso de uma decisão?